E aí pessoal do curso de Excel básico, tudo bom com vocês? Então eu vou só revisar algumas coisas que a gente viu na última aula presencial, tá? Então esse é o nosso primeiro vídeo de abertura aqui, onde eu vou explicar algumas coisas básicas de Excel novamente, tá? Vocês viram isso de forma presencial, porém eu vou explicar novamente para a gente poder estar registrando todas essas informações, para vocês terem um material para poder acessar posteriormente, tá? Então inicialmente essa aqui é a tela do Excel, tá? Se eu vier bem aqui em arquivo e clicar em conta, eu consigo visualizar qual versão do Excel que eu estou trabalhando. Então essa versão que eu estou trabalhando é a versão profissional 2019, é uma das versões mais recentes que tem. Tá? Então vocês têm versões como a 2013, a 2016 e nós temos essa 2019. Também temos as versões online como o Office 365, tá? Então, nessa tela inicial aqui, nós podemos ver algumas coisas. Primeiro, nós estamos dentro de uma planilha 1, ela é descrita aqui embaixo, nós podemos criar mais planilhas caso a gente precise. Então, esse aqui é uma planilha do Excel, e quando você salva uma pasta de trabalho do Excel. Então, na verdade, você salva uma pasta, e dentro dessa pasta é que tem as planilhas. Tá? Nós temos o costume de dizer que nós vamos abrir uma planilha do Excel, mas na verdade ela é uma pasta de trabalho do Excel. Enfim. Então, aqui nós temos a planilha 1, nós só temos essa no momento criado. Em cima nós temos as guias, que é a página inicial, inserir, layout de página, nós temos fórmulas, dados, revisão e exibir. Isso aqui são as guias que nós temos aqui disponíveis. Nós temos aqui, cada uma são as caixas de ferramentas, tá? Dentro de cada guia nós temos as caixas de ferramenta. Essa opção aqui é onde fica o endereçamento de célula. Eu vou já explicar para vocês isso aqui. Do lado aqui nós temos a barra de fórmulas, onde a gente consegue visualizar toda a informação, editar e colocar as nossas fórmulas aqui, tá? Então, primeiramente, onde tem essas letras A, B, C, isso aqui são as colunas que nós temos no Excel. Na lateral nós temos 1, 2, 3, esses números aqui representam as linhas. Então, nós temos as colunas e as linhas, tá? E cada quadradinho desse representa uma célula. Então, nós temos as colunas, as linhas e as células. Nessas células é onde a gente vai trabalhar, basta você só clicar e digitar o que você precisa digitar. Então fica sempre disponível para você fazer isso. Caso você queira apagar, basta só clicar uma vez e apertar o botão de deletar, que ele apaga. Se você precisar editar alguma informação, você pode clicar duas vezes, editar uma informação precisa, ou simplesmente clicar em cima e digitar uma nova informação. Essa mesma opção você pode fazer aqui através da barra de fórmulas, você tem essa opção aqui, porque às vezes pela planilha aqui você não consegue ver todas as informações disponíveis, mas aqui na barra de fórmulas ela mostra toda a informação disponível para vocês. E no caso, para a gente identificar aonde esse texto foi digitado, a gente pega pela coluna e pega pela linha. Então nós temos esse valor digitado está na E7. Então tenham em mente isso é um endereço de célula, então nós temos um endereço na E7. Se eu pegar essa mesma informação e digitar em algum outro local, nós temos um novo endereço de célula. Qual que é esse novo endereço? Seria I14. Então aqui seria o endereço dessa célula. Se eu fizer um processo de seleção assim, basta só clicar no meio da célula, segurar e arrastar. Esse é o processo de seleção. Funciona tanto na horizontal quanto ele funciona na vertical, tá? E também funciona para múltiplas células. Então, o processo de seleção basta você clicar no meio, segurar e arrastar. Então, se eu fizer esse procedimento aqui, o endereço de célula passa a ser o primeiro e o último. Então, vai ser E3 até E16. Então, esse aqui é o endereço completo desta coluna. Se eu fizer aqui, nós passamos no mesmo esquema. D3 até J3. Então, nós temos esse endereço desta linha. Já se eu fizer um processo de seleção onde envolve um quadrado, assim, nós temos uma matriz tabela. E essa matriz tabela também ela é designada pelo primeiro e último elemento. Então, aqui no caso é o D3 até o J14. Então, isso aqui é o endereço dessa matriz tabela. Decorem essa informação que esse processo de seleção onde envolve várias células, linhas e colunas é uma matriz, porque ele representa esse quadrado com algumas informações. Então, nós chamamos ele de matriz tabela. Isso vai ser muito importante na hora de a gente trabalhar com os cálculos, tá? Só de você clicar aqui também, nessa barra de endereços, como eu mencionei no início, no início da informação, nós temos também o endereçamento da célula onde tem essas informações. Então, basicamente, aqui é um processo inicial para vocês conhecerem um pouco da tela do Excel.
Dando continuidade, nós vamos só visualizar algumas informações da caixa de ferramentas de fonte e de alinhamento. Então, por exemplo, aqui eu digitei boa tarde a todos os alunos. Percebam que a impressão que nós temos aqui, o texto iniciou na célula D5 e foi até a G5, né? Porém, se você clicar aqui na G5, percebam que na barra de fórmulas não tem nenhum texto. A mesma coisa na F5, a mesma coisa na E5. Porém, o meu texto inteiro foi digitado na célula D5. Então, tenham isso em mente. Se eu digitar alguma coisa na frente, ele vai pegar esse texto, ele vai encurtar. Então, quando há espaço disponível na frente, ele mostra o texto inteiro. Quando não há espaço disponível, ele esconde esse texto dentro da célula. Por isso que é importante vocês se atentarem aonde está esse texto, observando bastante pela barra de fórmulas e pelo endereço da célula. Outra informação interessante é que nós podemos fazer o redimensionamento dessas colunas e linhas. Então, para me redimensionar, colocar essa célula bem maior para caber o texto inteiro, eu tenho que ir lá em cima, entre as colunas. Percebam que o cursor do mouse faz uma alteração. Eu clico, seguro e arrasto para frente e eu consigo estender esta célula aqui. Porém, ele estende a coluna inteira, então na hora de construir tem que ficar bastante atento na hora de fazer a construção de alguma tabela por causa disso. Ele pode redimensionar alguma informação que você não deseja. A mesma coisa para a linha, eu clico entre os 5 e os 6, clico, seguro e arrasto, ele me mostra o tamanho em pixel. Quando eu solto, eu tenho uma célula bem maior. E isso ele faz para toda a linha e toda a coluna. Como alinhamento, nós temos aqui algumas opções na caixa de texto. Então, essa parte aqui de mudar a fonte é muito parecido com do Word. O tamanho dela você pode aumentar e diminuir com alguns cliques, ou pode selecionar ou digitar aqui dentro. Podemos colocar negrito, itálico, sublinhado, tirar. E aqui do lado do sublinhado, se você clicar, tem uma setinha com sublinhado duplo, caso você deseje colocar essa opção. Então é só eu clicar e remover tudo aquilo que eu coloquei. Nós temos também o cor de preenchimento, onde você pode colocar uma cor de fundo na sua célula. E à medida que eu vou passando o mouse por cima, ele já vai mostrando para mim. Então eu vou escolher aqui um cinza bem claro. E o meu texto eu vou escolher ele em uma outra cor. Então eu vou passando o mouse aqui por cima, vou colocar ele na cor vermelho. Pronto, está aí. Eu posso personalizar de forma individual cada célula dessa aqui para construir meus projetos. Nos alinhamentos, nós temos aqui uma opção, as mesmas opções que temos no Word, que é o alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, e à direita. Porém, aqui no Excel nós temos também o alinhamento embaixo, né? Nós temos alinhamento ao meio e alinhamento superior. Então, se eu for clicando, eu consigo fazer essa mudança de alinhamento aqui das minhas células, tá? Então, você pode fazer uma combinação entre as 6 opções da melhor forma que você achar necessário. Beleza. Agora é o seguinte, quando a gente imprimir esse material aqui, ele não vai sair essas linhas de grade que estão sendo exibidas. Então, essas linhas que fazem as divisões são chamadas de linha de grade. Eles não vão sair no material de impressão. Então, para que você consiga imprimir um material com uma borda, você tem que vir aqui nessa opção da caixa de ferramenta fonte, borda inferior. Você abre essa opção aqui e você tem algumas opções de bordas, tanto colocar ela só na parte inferior quanto na parte superior, esquerda ou direita. Também nós temos a opção de tirar as bordas que a gente colocou. Nós temos opções de todas as bordas, por exemplo. Então, eu cliquei nela, percebam que ele colocou uma borda preta ao redor do meu texto. Então, quando eu imprimir, deixa eu só mostrar para vocês como vai sair numa impressão. Então, quando eu imprimir, ele vai sair desse jeito numa folha, tá? Mais tarde eu mostro essa opção da parte de exibir para vocês. Então, aqui eu posso vir aqui também, escolher uma borda externa espessa e ele coloca uma borda bem mais grossa ao redor da minha célula, tá? Se eu quiser personalizar de uma forma mais difícil, eu venho aqui, escolho uma cor para minha borda. Então, eu vou colocar aqui um laranjado. Eu venho aqui novamente e escolho um estilo para minha linha. Então, eu tenho várias opções de estilo de linha. Então, eu vou escolher esse aqui. E, por último, eu venho aqui e coloco bordas externas espessas. Aí ele ficou na minha borda na cor laranja e, deixa eu dar um zoom para vocês verem, e ela personalizada do jeito que eu coloquei. Se eu colocar um pontilhado aqui, vocês vão visualizar melhor. Vou fazer o processo de novo, peraí que meu mouse falhou. Então, eu escolhi o pontilhado, aí eu vou vir aqui, todas as bordas,
e está lá a minha borda pontilhada na cor laranjada. Então assim eu consigo personalizar a minha célula. Eu posso fazer isso selecionando várias células e personalizando de uma vez. Então tá aí, eu posso fazer uma personalização com várias células de uma vez. E também a mesma coisa eu faço o preenchimento de fundo. Posso preencher várias células de uma vez também. Então basta só você selecionar que vai funcionar aí, que vai dar certo, tá? No caso, se eu quiser remover, eu seleciono tudo aqui, venho aqui sem bordas e venho aqui sem preenchimento, tá? E volto meu texto na cor preta. Ok. Se eu quiser fazer com células alternadas, aí sim, eu seguro a tecla Ctrl e vou pressionando só nas células que eu quero personalizar. Lembrando que a tecla Ctrl está pressionada. Então eu vou lá na minha cor de preenchimento e coloco um amarelo e percebam que eu coloquei ele alternado porque eu segurei a tecla Ctrl. Então basicamente essas são as ferramentas iniciais. Se eu quiser já personalizar uma borda aqui, já tudo de uma vez e não quiser ficar repetindo o processo, eu venho aqui na parte de bordas, na setinha ao lado, clico aqui em mais bordas e nessa caixa de ferramenta que abriu eu já posso personalizar tudo de uma vez. Por exemplo, eu vou colocar uma borda grossa, vou colocar ela na cor vermelha, eu vou marcar só clicando aonde eu quero na minha célula. Se eu quiser que ela faça o preenchimento do meio, também posso. Eu posso colocar só os preenchimentos que eu quiser. Então, ela vai preencher somente no meio. Basta só ir clicando aqui nesse desenho, como se fosse um desenho de uma célula, tá? Então, eu vou colocar aqui como se fosse todas as bordas. Você tem a opção de colocar essas bordas cruzadas também aqui. No caso, eu não vou colocar, só estou mostrando para vocês. E por aqui também, se eu quiser, eu já posso preencher até uma cor de fundo da minha célula. Então, eu vou dar OK e aí ele colocou as bordas de acordo com o que eu formatei. Então, eu posso fazer esse procedimento já todo de uma vez através daquele processo. Uma coisa que eu devo explicar, entre as colunas e as linhas nós temos uma opção aqui, que é essa setinha implicando para dentro da célula. Quando eu clico nela, eu faço um processo de seleção de todo o meu documento. Isso aqui é interessante caso você queira mudar o estilo da sua letra, da sua escrita, o tamanho dela. Eu quero colocar todos com tamanho 9, por exemplo. E também eu posso tirar todas as bordas, todos os preenchimentos que eu coloquei. Então, esse processo de clicar entre o A e o 1 nessa célula, ele seleciona toda a minha planilha, tá? Toda. Por aqui eu consigo até reduzir o tamanho e ele reduz de todos ao mesmo tempo. Então, tá vendo que eu movimentei alguns? Ó, percebam que se eu deixar a letra B com 19 pixels, todos os outros vão ficar com 19 pixels. Então, se eu usar esse processo de seleção aqui, eu consigo fazer isso para aplicar todos de uma vez, tá? Então, alguns processos que vocês vão construir, que eu vou passar alguns exercícios para vocês, nós vamos usar essa opção, tá? Então, fica a dica para vocês. Então, inicialmente, o que eu tenho para explicar para vocês é isso, o processo de construção. Eu espero que vocês pratiquem bastante isso aqui para ter um conhecimento, porque tudo que a gente vai trabalhar vai envolver muito essas caixas de ferramentas de fonte e alinhamento na guia página inicial, tá bom? Então, visualizem essas informações nessa aula. E para finalizar, nós temos a opção de renomear planilhas. Então, se eu clicar duas vezes onde está a planilha 1, eu coloco a informação de que eu quero. Aula, que no caso vai ser aula 1. Então, eu dou Enter e aqui eu consigo renomear minha planilha. Então, uma informação bacana para quando você tiver mais de 15 planilhas, você saber exatamente onde clicar. Com o botão auxiliar do mouse, eu também tenho essa opção de renomear. Eu tenho a opção de mover ou copiar, a opção de proteger ela com uma senha. E eu também tenho essa opção de colocar uma cor na minha guia. Então, eu vou colocar aqui um roxão aqui. Tá? Então, eu coloquei aqui na cor da guia um roxão. Você olha, você não percebe que tem uma diferença de cor. Mas aqui no maisinho do lado, em nova planilha, eu vou criar uma outra planilha. E percebo que a minha aula 1, ela ficou com um roxão aqui. Do jeito que eu coloquei. Então, segue a dica para vocês. Vocês podem até personalizar cores para facilitar muito o trabalho de vocês numa planilha bem grande que a gente vai construir. Então, nesta aula 1, só foi mesmo o exemplo de como trabalhar com a estrutura da planilha do Excel. E daqui a pouco eu vou implementar já a primeira informação aqui. Ok? Então, por hoje a gente encerra e assistam a próxima aula.